Destaque internacional: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em sua rede social, a Truth Social, que a Venezuela comprará somente produtos fabricados nos Estados Unidos com o dinheiro que receberá com o novo acordo petrolífero. Essas compras vão incluir produtos agrícolas, medicamentos, utensílios médicos e equipamentos de energia. Após a queda do ditador Nicolás Maduro, esse acordo é que a Venezuela tenha os Estados Unidos como o principal parceiro comercial. Então, esse anúncio foi feito há pouco, inclusive a nossa produção separou rapidamente a informação: acordo comercial com a Venezuela. Ou vocês aceitam ou aceitam, Dávila? O presidente Trump tem que rever imediatamente essa política protecionista que está prejudicando aquelas empresas manufatureiras que ele disse que veio para resgatá-las, para fazer com que elas voltem a crescer. Os números mostraram o seguinte, que as tarifas americanas fizeram o desemprego aumentar nas indústrias manufatureiras. Ou seja, estagnação econômica, queda do emprego. Por quê? Por uma razão muito simples. Pois é, a razão simples o Dávila vai falar na sequência. Deixa eu só receber a rede Jovem Pan, todos vão acompanhar a análise do Luiz Felipe Dávila, porque o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou um acordo comercial com a Venezuela. O dinheiro oriundo da venda do petróleo será destinado à compra de vários produtos norte-americanos, pelo menos nessa fase. Você, Dávila? Por quê, Caniato? Tarifa é imposto. Tarifa é imposto. Você aumentando tarifa é como se estivesse aumentando o imposto. E hoje, as economias estão interligadas. Política protecionista funcionou no século XIX porque não havia essa interdependência comercial que existe hoje. Hoje os Estados Unidos está totalmente ligado à China. Não dá para desvincular da China. Não dá, não tem mais como. As economias, as cadeias globais funcionam. O protecionismo está fazendo o quê? Está diminuindo um pouco, mas está diminuindo na margem. Você não consegue desfazer um sistema inteiro. Então, o que acontece? Cada vez que você aumenta a tarifa, você aumenta custo, porque você está aumentando imposto. Então, essa política protecionista que supostamente deveria beneficiar o setor manufatureiro, que é um dos que mais sofreram nos Estados Unidos, está prejudicando. Não gerou emprego, não está gerando investimento, está aumentando o custo de produção de produtos manufaturados. Por quê? Porque a taxa de juros está alta, esse déficit americano acaba botando pressão na taxa de juros e está ficando mais difícil para importar insumo. Então, está na hora de Donald Trump mudar o livro. A fórmula que funcionou para os Estados Unidos no século XIX não funciona no século XXI, quando as economias estão demasiadamente interligadas. Pois é, eu estou com um post aqui, só vou ler um trecho. Acabei de ser informado, Donald Trump escreveu: acabei de ser informado de que a Venezuela comprará somente produtos fabricados nos Estados Unidos com o dinheiro que vai receber do nosso novo acordo petrolífero. Essas compras vão incluir, entre outras coisas, itens agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos fabricados nos Estados Unidos para melhorar a rede elétrica e as instalações de energia da Venezuela. Depois eu leio a segunda parte. Você, Mota, o anúncio de Donald Trump. Caniato, é muito difícil comentar essa notícia, porque do jeito que ela está sendo anunciada, ela não faz muito sentido, né? Precisa ver que acordo é esse, de onde é que vem esse dinheiro. Um acordo feito livremente entre dois países não tem problema nenhum. Um acordo de preferência de produtos americanos, não tem nada de mais nisso, né? Mas a gente precisa saber direito de onde vem esse dinheiro, que história é essa? Porque Donald Trump tinha dito que seria gerada uma grande quantidade de riqueza através de investimentos americanos para aumentar a produção de petróleo da Venezuela. A Venezuela tem 17% das reservas mundiais de petróleo, mas a sua produção corresponde a menos de 1% da produção mundial. Então, existe um enorme espaço para a produção da Venezuela aumentar, mas para isso é necessário muito investimento. O elemento que sempre falta nisso é a segurança jurídica, é a estabilidade, é o respeito aos direitos, que é uma coisa que não existe na Venezuela.
Então, isso primeiro precisa ser restaurado em alguma medida, antes que essa prosperidade que Donald Trump consegue enxergar muito bem, antes que ela se torne realidade. Pois é, naquela entrevista coletiva de sábado, Donald Trump chegou a mencionar o investimento de empresas norte-americanas para melhorar a atividade petrolífera venezuelana. Inclusive, ele até chegou a mencionar, é preciso atualizar a tecnologia, porque poderia ter um desastre, um derramamento de petróleo, e isso atingiria também a natureza, né, a costa venezuelana. Enfim, a nossa produção preparou, inclusive, a arte do post de Donald Trump. Só vou ler a segunda parte, em que ele explica e justifica. Depois daquela primeira parte, dizendo quais seriam os produtos que seriam adquiridos da Venezuela, dos Estados Unidos pela Venezuela, ele acaba explicando, em outras palavras, a Venezuela está se comprometendo a fazer negócios com os Estados Unidos da América como seu principal parceiro. Uma escolha sábia e muito benéfica para o povo venezuelano e para os Estados Unidos. Agradeço a sua atenção a este assunto. Você, Acácio Miranda, pessoas ficam desconfiadas quando leem esse post de Donald Trump? Na sua origem, a palavra acordo pressupõe que duas partes atuam com liberdade para que elas cheguem a um consenso, cheguem a um ponto comum. E eu cito a palavra liberdade por duas razões. Primeiro, a Venezuela, até sábado, até menos de uma semana atrás, não lembrava qual era o conceito de liberdade. Em compensação, os norte-americanos são o berço do liberalismo no mundo. A economia norte-americana, os pais da Constituição e da nação norte-americana talvez tenham sido os grandes entusiastas na instituição de uma economia liberal. E no momento que nós vemos o símbolo do liberalismo que fará, salvo engano, esse ano ou nos próximos anos, 250 aniversários, defendendo um protecionismo nesse sentido e defendendo um protecionismo com quem ainda está um pouco enebriado sem saber o que é liberdade, eu confesso que me causa preocupação. É natural, diante do contexto, que os Estados Unidos ajudem a Venezuela através de empréstimo, através até da cessão dos seus produtos, mas é um acordo onde os Estados Unidos devem ter a noção do seu tamanho e a Venezuela deve ter a noção do seu tamanho. E essa distinção, esse degrau existente entre os dois, obviamente deve ser levado em consideração para o estabelecimento dos termos deste acordo. No que diz respeito ao petróleo, ele obviamente demandará muito investimento. O petróleo venezuelano, a qualidade do petróleo, não sou especialista, mas li bastante nos últimos dias, demanda a utilização de alguns componentes ali que devem ser misturados para que ele alcance toda a sua qualidade. E além desse componente, a infraestrutura para que ele seja extraído a contento, tudo isso demandará investimento e muito provavelmente esse investimento será feito pelos norte-americanos. Então todos estes termos precisam ser levados em consideração, sob pena de um protecionismo norte-americano fazer com que a esperança de libertação que os venezuelanos tinham não venha dos próprios norte-americanos. Pois é, deixa eu passar para o Dávila. Dávila, não sei se você se recorda, mas no sábado, enfim, aquele pronunciamento / entrevista coletiva, Donald Trump trata de várias questões, né? E aí ele fala uma coisa, daí numa outra resposta ele acaba trazendo uma informação adicional, e aí ele sugeriu reembolsar petrolíferas americanas que viessem a investir na Venezuela. Então, o que muitos entenderam? Bom, ok, então sinal verde para que as empresas que atuam nos Estados Unidos fossem à Venezuela, melhorassem ali o pátio de extração de petróleo, de alguma maneira essas empresas seriam reembolsadas. Nesse acordo, você entende que os Estados Unidos acabam aparecendo como um player que vai fornecer produtos para a Venezuela em diferentes segmentos, e aí a cadeia ficaria atendida, ou seja, o petróleo acabaria pagando também o governo norte-americano
a partir dessa ponte com as empresas que iriam fornecer esses produtos. Dá para você entender mais ou menos como é que funcionaria esse acordo? Canhoto, todo governo que é feito por rede social tem um certo descuido com os números. Um estudo recente mostra que para a Venezuela recuperar a sua capacidade petrolífera, é preciso investimento na ordem de 100 bilhões de dólares. Para o nosso público ter uma ideia, isso equivale a tudo que os Estados Unidos investiu ano passado. Isso só para recuperar a capacidade de produção de petróleo ao longo do tempo. Segundo ponto importante, hoje tem uma super oferta de petróleo no mundo. O preço do petróleo está caindo, inclusive. Então, assim, você vai investir 100 bilhões de dólares numa indústria que hoje tem excesso de petróleo e, olha, e a tendência é aumentar, porque se o Brasil explorar aqui a margem equatorial, vai entrar mais petróleo ainda no mercado. E as reservas aqui são gigantescas. Então, veja só, imagina lá o cara da Chevron sentado discutindo investimento. Aí o que vai acontecer? Vai começar essa política brasileira. Não, olha, Chevron, você investe na Venezuela que a gente reembolsa o seu dinheiro. E aí vai pegar o quê? Meter a mão no bolso do consumidor americano para pagar o benefício, o subsídio para a Chevron investir no petróleo da Venezuela? É algo complicadíssimo. Eles vão falando as coisas sem olhar números, sem analisar. É um governo do improviso. Isso é muito preocupante. Não é assim que nós vamos reconstruir a Venezuela. Aliás, ontem o Mota lembrou muito bem aqui o excelente artigo do professor colombiano Ricardo Hausmann, dizendo assim, nós precisamos voltar a acreditar na lei, nas regras do jogo. Nós precisamos voltar a ter Estado de Direito. Isso é muito mais importante do que ficar anunciando que vai investir não sei quantos bilhões e depois não aparece o bilhão ou aparece um dinheiro subsidiado. Aí não consegue investir em infraestrutura, porque uma das coisas que você precisa fazer não é só infraestrutura, Canhato. Você precisa atrair os talentos que trabalhavam na indústria petrolífera na Venezuela, que foi tudo embora da Venezuela. Ninguém quer mais voltar para a Venezuela. Então falta capital humano, falta capital físico, falta perspectiva de mercado a médio e longo prazo, porque hoje não é um mercado muito bom, e você precisa convencer as empresas a fazer esse investimento. Agora, se vai começar ter subsídio cruzado para investir para a empresa, para poder comprar medicamento americano, bom, aí nós vamos entrar e chama o Guido Mantega para ser ministro da Fazenda lá. Leva o Guido Mantega para entrar no lugar do Scott Bassett lá, porque ele sabe fazer essa maracutaia aí. É um negócio inacreditável isso aí. Então, assim, isso não fica em pé. Por isso, é hora de deixar um pouco o X de lado e começar a olhar os números, os dados e evidências.